E nós vamos ler aqui alguns versículos. Parece até contraditório, mas você vai entender no final. João 5, versículo 1. Para ganharmos tempo, diz bem assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em um certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estando ali um homem que havia há 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém? Eu quero aqui refletir juntamente com a igreja por alguns minutos nesses versículos que acabei de ler. Mas o culto estava falando exatamente da amizade, do se compadecer. E quando eu leio este versículo, a narração deste enfermo, que ele diz: Senhor, eu não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me coloque dentro. Mas quando eu me ajeito, quando eu me preparo para descer, vem outro e desce primeiro do que eu. Quando eu leio este versículo, me vem à mente que esta pessoa era uma pessoa só. Que esta pessoa, obrigado, era uma pessoa que não tinha amigos, ou não tinha pessoas que se compadecessem dele, ou da situação que ele estava vivendo. A Bíblia relata que era 38 anos. Não era 38 minutos, não era 38 dias, não. Era 38 vezes que aquele tanque, aquela água, que o Espírito Santo, que o anjo desceu ali, agitou a água, e que ele se preparou, e que ele se entusiasmou para descer, e foi outro e desceu primeiro do que ele. Ele não tinha ninguém. Ele não tinha um servo, ele não tinha um ajudante, ele não tinha um vizinho, ele não tinha um amigo, ele não tinha um parente, ele não tinha ninguém. Ele disse com a sua própria boca: eu não tenho homem algum, eu não tenho alguém aqui. Mas diz a Bíblia que ali estava lotado de pessoas. Ali tinha cegos, tinha coxo, tinha mancos, tinha parente, tinha curiosos, tinha apostadores. Tinha uma imensidão de pessoas naquele recinto, naquele lugar. Mas não tinha ninguém que olhasse para ele e dissesse: não, agora é a vez dele, hoje vai ser ele. Não tinha. Não tinha. Mas naquele dia, tinha um homem simples, singelo, diferente das demais pessoas que estavam ali, diferente das demais pessoas que vivem hoje, diferente das pessoas que nós conhecemos hoje na atualidade, que deixou grandes exemplos para mim e para a igreja, que se compadeceu, que morreu por mim e por você, que estava passeando naquele recinto. E olhou para aquela pessoa que era só, que estava só, e olhou para a situação e se compadeceu dele e disse: queres ficação? E ele relatou a situação da sua vida. Ele relatou o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo. Ele não entendia
porque era muitos anos que alguém nem sequer perguntava a ele algo, como estava, se estava melhor, se estava bem, se não estava. Mas aquele homem diferente chegou perto dele, conversou com ele e disse: queres ficar são? E ele acreditava, irmãos, que aquele homem queria o colocar dentro do tanque. Ele não sabia que era Jesus. Ele não sabia que aquele homem era Jesus Cristo, que aquele homem era o Salvador, que ele podia, naquele momento, sarar a sua enfermidade. Ele achava que ele estava perguntando se ele podia ficar perto dele para esperar também o movimento da água, quando o anjo descesse e agitasse ela. Aleluia. Irmãos, o que eu quero trazer à memória é que esse mesmo homem que perguntou àquele servo, aleluia, que perguntou àquele paralítico, ele faz a mesma pergunta nos dias atuais. Aleluia. Se você parar um momento para meditar, para entender e trazer a tua vida neste exato momento, neste exato recinto, o que o Senhor já fez, traz a memória, relembra, procura na tua mente e traz hoje para a tua vida, e você vai começar a dizer: obrigado, Senhor, porque eu não valia nada e tu me fizeste valer. Obrigado, Senhor, porque eu não tinha capacidade e tu me capacitasse no momento em que eu achava que não ia conseguir. Obrigado, Senhor, porque eu não era e tu fizeste eu ser. Obrigado, Senhor, porque eu estava lá longe e tu trouxeste para perto. Obrigado, Senhor, porque tu derramaste o teu sangue lá na cruz do Calvário e lavaste as minhas vestes. Você estaria agradecendo por tantas coisas que o Senhor fez. Parou? Não. Ele continua o mesmo. Ele continua perguntando: ei, você, ei, você, Paulo, Maria, José, João, Manuel, Joaquim, tantos quantos outros que o Senhor conhece pelo nome e chama bem pertinho dele. Ei, por quê? Por que choras? Por que se desespera? Por que a angústia? Por que o desespero? Por que querer largar? Se eu estou contigo, aleluia. Eu sou o teu Deus, aleluia. Aquele homem não entendia isso ainda, irmãos, porque não tinha relatado, não tinha escrito, alguém não tinha lido para ele, aleluia. Mas eu, mas você, mas a igreja, nós sabemos que temos um dono que derramou o seu sangue e que podemos todas as coisas nele, aleluia. Por quê? Por que a angústia? Por que o desespero? Se ele está lá simplesmente esperando você chamar, você levantar a mão, você tomar uma atitude, fazer um movimento para chamar a sua atenção para ele, aleluia. Ele está esperando simplesmente você agir de alguma forma, aleluia. Mas você pode dizer: esse homem, ele não agiu, ele não chamou a atenção, ele não fez nenhum movimento, aleluia, mas ele chamou, ele estava ali, e quando ele abriu a sua boca, ele relatou a situação em que ele estava vivendo, e o Senhor olhou para ele e disse: toma a tua cama e anda, aleluia. Ele não tinha ninguém. Você parece até que você não tem amigos. Às vezes abrimos a nossa boca e dizemos: eu sou só, ninguém me vê, ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão, parece que sou invisível. Mas o Filho de Deus está te vendo. E em contrapartida a esta narração deste homem que há 38 anos estava em um leito, em uma cama, e que há 38 anos se preparava para descer naquele tanque quando a água era agitada. Nós lemos em Marcos 2 e em Lucas 5:17. Em um outro enfermo totalmente diferente. Quando eu leio isso, o Senhor me faz lembrar
da história desse homem. Porque é interessante, eu começo a meditar, eu começo a fazer uma simulação entre as duas histórias. Este era só, ele estava perto do tanque, próximo à descida. Ele não tinha que fazer muito esforço se alguém o ajudasse. Era simplesmente o anjo agitar a água e ele pular dentro. Ou alguém o empurrar, ou alguém o colocar. Aleluia. Quando eu leio em Lucas 5,17, a mesma narração que eu leio também em Marcos 2, em um outro homem, que Jesus estava em Cafarnaum, em outro paralítico, que a casa estava cheia, porque o Senhor estava pregando para uma multidão de pessoas. Não era cego, mancos, como tinha naquele alpendre, naquele tanque de Betesda, não, era pessoas sãs, pessoas saudáveis, pessoas curiosas, pessoas que estavam ali para ouvir a palavra, os ensinamentos que o Senhor Jesus ensinava. E era agradável estar ali. E era tão agradável que aquele ambiente, aquele recinto estava lotado. Não tinha onde colocar uma cadeira ou onde colocar uma pessoa. Não tinha. E a Bíblia diz que vinha 4 homens, trazendo um paralítico em uma cama, para colocar na presença do Senhor Jesus. Esse paralítico tinha amigos. Esse paralítico tinha pessoas que se compadecia, que se interessava, que se comovia pela sua situação, e estavam dispostos a fazer qualquer coisa para o colocar na presença de Jesus. Sabe o que eles queriam, irmãos? Eles queriam que esse paralítico ficasse são, pulasse, saltasse, andasse, corresse, assim como eles faziam. Aleluia. Mas Jesus tinha uma surpresa diferente. Aleluia. O Senhor chega na minha vida de uma maneira diferente da que Ele vai chegar na tua vida. Aleluia. A minha bênção vai ser diferente da tua bênção, mas a alegria vai ser igual, porque nós vamos pular, nós vamos saltar, nós vamos correr na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É diferente, a tua dor é diferente. Aleluia. O teu sofrimento é diferente, a tua oração é diferente, mas o Jesus é igual, é o mesmo, é o Todo-Poderoso. E de repente, aqueles 4 homens, irmãos, eles não levavam o paralítico nos braços, não, eles levaram a cama com o paralítico deitado nela. E chegaram naquele recinto, aleluia, como se fosse um recinto como esse, e estava lotado. Mas alguém pode dizer, não está lotado. Veja pela fé, aleluia. Veja pelos olhos da fé, profetize, porque aqui também vai ficar lotado, aqui também vai ter milagres, aqui também vai ter cura, aqui também vai ter manifestação, vida transformada, atitude, porque o Deus Todo-Poderoso vem buscar uma igreja inconformada, aleluia, avivada, aleluia, que glorifica, que exalta, que salta e que vai para lá. Eu acredito. Aleluia. Talvez você ainda não esteja entendendo, mas você vai entender. E quando você vai entender, você vai saltar. Você vai dizer, ei, eu também faço parte. E eu pulo, e eu exalto, e eu glorifico, porque Ele é o dono da minha vida. E eles olharam aquela situação, aquele recinto, aquele lugar. Não tinha espaço, não tinha como. Ei, amigo que amigo não larga, amigo que amigo não desiste, amigo que amigo não finge, amigo que amigo vai até o fim. Aleluia. Eu não estou falando simplesmente do amigo material, do amigo que você vê. Eu não estou falando desse, eu estou falando daquele lá de cima. Ele não desistiu, ele tomou a cruz, ele caminhou, ele não aguentou, ele caiu, alguém o ajudou, mas foi por mim, mas foi por você. Não desistiu. Aleluia. Começa a entender. Começa a entender pelos olhos da fé o que o Senhor fez por ti, por ser o teu amigo, mas amigo verdadeiro,
amigo, que sangrou na própria carne. Não só isso, a última gota foi derramada, aleluia. Mas ele disse lá em Isaías, o profeta profetizou: no seu sangue, nas suas pisaduras, nas suas enfermidades, nós somos sarados de qualquer enfermidade. Na sua dor, na sua carne. Os quatro olharam, não tem como, não há capacidade. Mas alguém dos quatro, algum deles deve ter dito: não, tem jeito, nós vamos subir, nós vamos serrar, nós vamos abrir um buraco no telhado, aleluia. Mas esse nosso amigo vai até a presença de Jesus, aleluia, aleluia. Esse nosso amigo, nós vamos colocá-lo na presença do Senhor. Qual era o desejo deles? Ver ele saltar, ver ele correr, ver ele andar. E quando eles o introduziram à presença do Senhor, Jesus olha para aquele enfermo e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Talvez os quatro, ou aquela multidão, como relata a Bíblia, que tinha escribas, fariseus, não entenderam aquilo, aleluia, não entenderam o que estava acontecendo, mas eles o introduziram ali para receber a cura, para que ele corresse, que ele saltasse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que eu entendo aí, foi falado aqui, nós temos que tomar o que? Atitude, aleluia, aleluia. Se o Senhor o curasse, se o Senhor o libertasse daquela enfermidade, sem perdoar os seus pecados, ele não ia ter atitude, ele não ia ser feliz, ele não ia ter alegria, não, porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado impede que você pule, que você salte, que você se alegre, que você seja inconformado, aleluia. E o Senhor, conhecendo isso, chegou para ele e disse: filho, os teus pecados estão perdoados, aleluia. Afasta, irmãos. Quando a gente fazemos algo que fere, que desagrada ao Senhor, sabe qual é a tendência? Se você senta nesta cadeira, você começa a sentar lá no meio, e assim por diante, lá mais atrás, começamos a nos esconder, porque nos incomoda estar na presença, estar perto do Senhor. E o Senhor conhecia que aquele paralítico precisava ter os pecados perdoados antes da cura. Aquele que estava no tanque de Betesda não precisava que os pecados fossem perdoados, precisava de uma cura, para que todos que estivessem ali vissem que o Senhor tem as mãos multiformes de agir. O Senhor tem as multiformas de agir na minha vida, na tua vida. Em alguns casos de milagres, o Senhor foi preciso fazer um barro, untar os olhos do cego para que ele visse. Em outros não foi preciso fazer isso, só bastava falar. Quando eu leio a passagem daquele homem que chegou para o Senhor e disse: olha, mestre, a minha filha está enferma, o meu servo está enfermo. E Jesus disse: olha, eu vou na tua casa. E ele disse: não precisa, eu não sou digno, não precisa o Senhor ir lá, basta somente uma palavra. Basta somente o Senhor falar, e eu creio, e eu acredito que Ele vai sarar. Em outros foi preciso o Senhor agir, foi preciso alguém fazer algo. Quando o Senhor curou a Eliseu, aleluia, foi preciso toda uma sequência de ordem vinda lá do céu, lá dos céus, para que Eliseu recebesse, aliás, para que aquele rei recebesse a cura. Não Eliseu era o profeta. Naamã recebesse a cura. Por quê? Porque o Senhor conhecia que na vida de Naamã algo precisava ser retirado, para que ele sentisse a alegria completa do que o Senhor ia fazer na vida dele. Este enfermo precisava disto, precisava entender que primeiro ele tinha que receber o perdão de todos os seus pecados. Sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece, igreja? Quando eu tenho meus pecados perdoados, o que acontece é que eu fico leve, e que eu vou ter ousadia
para dizer só o Senhor é Deus. Eu vou ter ousadia para abrir a boca e glorificar o nome dEle. Aleluia. Eu não vou esquecer o que o Senhor fez na minha vida, porque o pecado não vai mais fazer barreira, não vai mais me impedir de estar à presença, perto, de ter intimidade com o Senhor. Aleluia. Ele não vai mais me impedir, não vai mais me afastar, porque eu vou sentir o Senhor na minha vida e manifestar o poder, a presença na minha vida. Aleluia. O pecado impede, mas o Senhor ainda faz milagre. E Ele passeia da mesma forma como antes. Ele anda como andou antes. Ele pergunta como perguntou antes. Ele perdoa o pecado da mesma maneira como perdoou antes. Ele chega bem pertinho da gente da mesma forma como chegou bem pertinho daquele paralítico. Ainda tem pessoas que agem como aqueles 4 homens agiram, não colocando mais a tua cama na presença do Senhor, mas introduzindo você, ou eu, ou a igreja, ou um parente na presença do Senhor através de orações pela madrugada, aleluia, chorando, aleluia, dizendo: Senhor, olha a situação, Senhor, chega, Senhor, age. Ainda tem pessoas como esses. Ainda tem pessoas que oram, que jejuam, que lutam, que intercedem. Tem outros que já largaram, é bem verdade, que não querem mais, acham que aqui mesmo já é o suficiente viver aqui. Mas a Bíblia relata, e o Senhor brada bem alto no meu e no teu coração e no coração da igreja: eis que eu estou à porta e bato. Guarda o que tens, para que ninguém te roube a coroa. O Senhor está vindo buscar uma igreja, e não demorará muito tempo. O Senhor está vindo arrebatar a sua igreja, e não demorará muito. E este povo que intercede, que estira a mão, que abraça, que olha no olho, que se compadece, que está junto, que cresce junto, que chora junto, que se alegra junto, subirá naquela nuvem e encontrará o Senhor nos ares, e glorificaremos todos juntos a magnitude do Senhor, o poder de Deus para todos sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Nós vamos louvar a Ele.